Templo Central já estão bem habituados a ouvi-lo aos domingos e também às quintas-feiras. E nas congregações, algumas ele tem pregado, eu tenho acompanhado. Deixe-me fazer-lhe uma ressalva. Terça-feira é o culto da palavra. Geralmente prega o pastor ou um pastor de congregação, uma pessoa com lastro de experiência. Você olha para o evangelista Felipe e diz, é um jovem ainda, mas é um jovem casado, tem 2 filhos, não é isso? 2 filhas por enquanto, não é? Então, vem mais aí. Vem mais aí. Evangelista Felipe já escreveu 2 livros, lançou um, e o sucesso foi tão grande para a glória do Senhor, que grandes editoras do Brasil quiseram lançar o livro dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Escreveu um outro livro, prefaciado pelo pastor Eliseu, que ainda está no forno, vai sair, mas já li, conheço bem o livro excelente. O que eu estou dizendo? Além disso, evangelista Felipe é professor do nosso seminário teológico. Me pergunte, por que isto acontece? Porque há dedicação e lealdade. Diga, dedicação e lealdade. Se você quer uma igreja para crescer, a ADIG é uma excelente igreja para você crescer. Se você busca Deus, estuda a palavra, se esforça, é fiel, é leal, você vai avançar, você vai crescer. Eu me lembro agora da primeira vez que preguei numa terça-feira aqui. É a sua primeira vez, não é, Felipe? É, pelo menos eu estou aqui, é a primeira vez. E eu me lembro muito bem. Pastor Eliseu acreditou em mim como jovem. Ainda solteiro, fui segundo co-pastor desta igreja. Eu não estou inventando nada. Eu estou fazendo o que o pastor Eliseu fez comigo. Estou investindo nos jovens desta igreja, nos irmãos e irmãs. A igreja se alegra e quer receber este servo de Deus com alegria. Levante uma de suas mãos, diga, evangelista Felipe, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom é estarmos aqui esta noite para juntos adorarmos ao Senhor Jesus, neste que é o culto mais tradicional e mais importante da nossa igreja, que é o culto da palavra. Ao assumir esse microfone, eu me lembro de 19 anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez por aquelas portas, com apenas 12 anos. Dos 12 aos 18, eu cantei ali, como um dos adolescentes. Segundo ensaio, terça cantar, religiosamente, ouvindo o pastor Eliseu, os demais pastores. Eu jamais imaginaria que 19 anos depois eu estaria hoje aqui. E quando isso acontece, eu sei que Deus é fiel. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastor Eliseu Menezes de Oliveira. Você desculpe a emoção. Pastor Marcos José Filho. Por acreditar em alguém que poucos acreditaram. Mas eles viram em mim alguma coisa. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores. Eu não sou apadrinhado, eu não sou peixe de ninguém. Eu cheguei no ministério porque Deus me chamou. Ainda quando eu era uma criança. E eu digo isso apenas para não dizerem que eu estou aqui porque eu bajulo o pastor. Eu não preciso disso. Você nunca me levou nem para almoçar, né? Mas quem sabe o que semeia não teme aquilo que colhe. Eu estou há 17 anos semeando, deixando de comprar roupas para comprar livros. Eu deixei de comprar roupas e sapatos para comprar livros. Somente para servir a igreja. E aqui é uma palavra não apenas para os obreiros, mas para aqueles que estão aqui sonhando com o ministério. Se Deus deu uma palavra a você, acredite na palavra que saiu da boca de Deus, porque Ele vai fazer aquilo que Ele disse que fará. Dito isso, Deus abençoe
a toda a nossa igreja, né? São os irmãos que nos sustentam com a oração, com as palavras de carinho. Onde a gente passa na Ilha do Governador, encontra um crente da DIG, alguém fala alguma coisa, é sempre uma alegria. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Essa noite é uma noite de ensino, né? Vocês já me conhecem, principalmente o pessoal do Templo Central, né? Então, eu quero compartilhar com você uma palavra com base em Atos, capítulo 13, que é o livro que eu acho que eu mais preguei aqui, é o livro que eu mais amo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 1 a 3. Eu queria falar essa noite sobre Antioquia, um modelo de igreja pentecostal. Atos, capítulo 13, versículo 1 a 3. Se você achou, diga, eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou em algumas traduções mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Amém. Você pode tomar o seu assento. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro paradigmático, ou livro modelo para a igreja, e principalmente tido como o livro modelo para as igrejas pentecostais. Nós, pentecostais, nós não lemos o livro de Atos dos Apóstolos apenas como um livro que narra a história, mas nós cremos que o livro de Atos ele é um modelo para a igreja viver em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os momentos. Nós não vemos Atos apenas como um livro histórico, apesar de ser o único livro histórico do Novo Testamento. Nós não apenas cremos, como as igrejas tradicionais, que o livro de Atos apenas registra a história. Mas nós, e principalmente a teologia pentecostal, entende que Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, foi escrito com um objetivo, que este livro fosse o manual, ou o livro que fosse um registro de modelo para a igreja em todas as épocas, em todos os séculos, enquanto ela estivesse aqui na Terra. Esse livro, ele tem algumas divisões básicas, eu já disse aqui em outras mensagens em que preguei aos domingos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos uma igreja que é enfatizada, que é a igreja de Jerusalém. Nós temos um personagem que é enfatizado, que é o apóstolo Pedro, que até aquele momento era o líder da igreja. Do capítulo 13 até o capítulo 28, nós temos uma segunda igreja que agora passa a ser enfatizada, que é a igreja de Antioquia, e temos um outro personagem que passa a assumir a ênfase do livro, que é o apóstolo Paulo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos Lucas descrevendo como o evangelho. Ele começa em Jerusalém, ele passa pela Judéia e ele chega até mesmo na parte mais norte, encontrando até mesmo o Cornélio. Do capítulo 13 em diante, nós temos o evangelho saindo de Jerusalém, passando da Judéia e Samaria, chegando até mesmo ao povo gentílico, ou as nações fora de Israel. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e nós vemos todo o empreendimento missionário e evangelístico que a igreja, então, através desses servos, ela, então, dá o seu início. Aqui no capítulo 13, nós somos informados, nós vemos uma narrativa em que nós somos informados sobre uma igreja conhecida como a igreja de Antioquia. Mas, na verdade, não é aqui que começa a história desta igreja. A história dessa igreja começa no capítulo de número 11, a partir do versículo 19. Nós somos informados pelo Dr. Lucas que uma perseguição começa em Jerusalém, perseguição essa que tinha um personagem que encabeçava, que é Saulo, antes da sua conversão. Antes da sua conversão, Saulo perseguiu os cristãos, aprisionou alguns deles,
fazendo com que até mesmo blasfemassem, para que não acreditassem ou para que negassem que Jesus, o Nazareno, era o Messias. A igreja nasce no reduto de Jerusalém. A igreja nasce dentro de um circuito judaico. Então havia uma divisão dentro da nação judaica, entre os judeus que acreditavam em Jesus como Messias, cumpridor das profecias do Antigo Testamento, e aqueles outros judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Esses judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, eles eram inflamados pelos sacerdotes, para que então perseguissem os nazarenos, ou a seita do caminho, como eram conhecidos, para que eles então negassem que Cristo era o Messias. Nós temos um personagem principal que aparece no livro de Atos, no capítulo 8 principalmente, que é Saulo, perseguindo a igreja. Essa perseguição faz com que muitos deles, muitos cristãos, muitos discípulos, saiam de Jerusalém para poupar a sua vida, para cuidarem das suas próprias vidas, e se espalham por todo Israel, inclusive para fora de Israel. No capítulo 11, no versículo de número 19, diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Essa perseguição, que é encabeçada pelo apóstolo Paulo, faz com que muitos discípulos saiam de Israel. Dentre eles, alguns cipriotas e sirineus que vão para a cidade de Chipre, Fenícia e para a cidade de Antioquia. Quando alguns desses cipriotas e sirineus chegaram na cidade de Antioquia, começaram não pregando para os gentios, apenas falando aos judeus, mas depois passaram pela primeira vez na história da igreja a pregar para gentios, começaram a anunciar para os gregos que Jesus era o Senhor. Quando eles começam a pregar na cidade de Antioquia, a mensagem foi tão bem aceita, a mensagem foi tão bem recebida, que a igreja começou a crescer. Muitos gregos começaram a se converter. Então, a igreja de Jerusalém recebeu a notícia: existe uma igreja sendo plantada em Antioquia, mas nós precisamos de alguém mais maduro, precisamos de alguém mais experiente, precisamos de alguém mais antigo na fé, para que essa pessoa venha nos discipular. A igreja, então, o colégio apostólico envia Barnabé. Barnabé, que era de linhagem sacerdotal, linhagem levítica, um dos discípulos mais antigos, era de Chipre. Ele é enviado pela igreja de Jerusalém, no capítulo 11, para ali, na cidade de Antioquia, observar como estava o trabalho. Barnabé chega ali, ele vê que o trabalho está florescendo, que a graça de Deus está sendo derramada, a igreja está crescendo. Barnabé então vê que o trabalho é muito grande, ele não pode dar conta sozinho. O capítulo 11 nos informa no versículo 25 e 26, que ele foi atrás de Saulo na cidade de Tarso, busca Saulo que estava em Tarso depois de convertido, traz Saulo ainda conhecido no texto como Saulo, passa a ser chamado de Paulo apenas no capítulo 13. Ele então chama Saulo para vir para Antioquia, para trabalhar com ele ali naquela cidade. Ficam por volta de 1 ano ensinando, discipulando os novos convertidos. E o versículo 26 do capítulo 11 diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles foram tão bem discipulados por Barnabé e Saulo, eles foram tão bem ensinados sobre a fé cristã por Barnabé e Saulo, que toda a cidade de Antioquia começaram a olhar para os convertidos e dizerem: aqueles ali são cristãos, eles são parecidos com Cristo, aqueles ali são pessoas parecidas com o Cristo. Aquelas pessoas que estão ali se reunindo com aqueles homens, eles são cristãos, são parecidos com Cristo. Alguns teólogos divergem, alguns dizendo que isso era um elogio, outros dizendo que era uma crítica, dizendo que aquilo ali era um tom de deboche. Mas a verdade é que eles estavam sendo identificados com Cristo, que eles estavam parecendo-se com Cristo, que eles estavam semelhantes a Cristo. E isso não é coisa pequena, irmãos. Essa cidade, Antioquia,
era a terceira cidade maior do Império Romano. Só perdia para a cidade de Roma e para a cidade de Alexandria. A maioria dos estudiosos diz que essa cidade tinha cerca de 500 mil habitantes, 500 mil pessoas. E havia uma colônia judaica ali extremamente grande. De maneira que quando a igreja chega ali, quando o evangelho chega ali, eles encontraram um terreno fértil, primeiro de judeus que já estavam ali e também de muitos gregos que já conheciam as escrituras do Antigo Testamento porque frequentavam a sinagoga dos judeus. Então o terreno estava fértil. A igreja começou a crescer. Saulo e Barnabé discipularam os novos crentes. Eles passaram a ser então conhecidos como os cristãos. Aí Lucas então escreve então um parênteses, que é o capítulo 12, que vai falar da perseguição de Herodes. E ele volta a falar novamente da igreja de Antioquia no capítulo 13. Aqui em Antioquia, no capítulo 13, nós não temos um relato de uma plantação de uma igreja. Nós não temos um relato de uma igreja sendo plantada ou iniciada. Aqui no capítulo 13, nós temos um relato de uma igreja já estabelecida, com uma liderança. Quem é a liderança? Barnabé, Simeão, capítulo 13, chamado Níger, Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eram 5 homens. Esses 5 homens eram os líderes, os pastores da igreja de Antioquia, aqueles que foram levantados por Deus como a liderança daquela igreja. E Lucas dá adjetivo a esses homens como profetas e mestres, ou profetas e doutores. Eu queria dizer já aqui, o primeiro ponto, eu disse que o tema da mensagem era Antioquia, um modelo de igreja pentecostal. Eu quero destacar hoje aqui 4 qualidades, ou 4 pontos mais fortes da igreja de Antioquia. Primeiro, essa igreja era uma igreja equilibrada. Esta igreja era uma igreja equilibrada. Por quê? Porque esta igreja tinha profetas e essa igreja tinha mestres. Você pode repetir isso comigo? Antioquia era uma igreja equilibrada. Tinha profetas e tinha mestres. Irmãos, uma igreja verdadeiramente, genuinamente pentecostal, ela precisa ter profetas e ela precisa ter mestres. Ela precisa ter profetas e ela precisa ter mestres. Quem eram os profetas, ou quem são os profetas? Os profetas da nova aliança não são os mesmos da antiga aliança. Há uma diferença. Os profetas da nova aliança são aqueles em que o dom de profecia se manifesta com maior frequência. Só que essas profecias, o dom de profecia que se manifesta nos profetas ou nas profetisas, não tem peso canônico, não tem peso doutrinário, não pode dirigir uma igreja, não pode estabelecer uma doutrina. O dom de profecia ele é dado para edificação, consolação e encorajamento da igreja, mas não para direcionar a igreja, não para administrar a igreja. Só que nessa igreja havia profetas, ou seja, havia manifestação de dons espirituais, mas essa igreja também tinha doutores, também tinha mestres. Quem são os mestres? São aqueles que eram responsáveis pelo ensino sistemático da palavra de Deus. Aqueles que nutriam a igreja de Antioquia com a doutrina. Aqueles que nutriam a igreja com os ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então perceba que há um equilíbrio nessa igreja. É como um avião com 2 asas. Uma asa são os profetas, a outra asa são os mestres. Você já pegou um avião? Eu tenho certeza que muitos aqui já pegaram. Quando você pegar um avião e você olhar aqui, uma asa está faltando, irmãos, começa a entrar em desespero. É porque esse avião vai cair. Nenhum avião consegue andar com uma asa só. Por quê? Porque vai dar desastre, vai cair. Uma igreja também não pode andar apenas com uma asa só. Nenhuma igreja pode ter apenas profetas e uma igreja não pode ter apenas mestres. Uma igreja que só tiver profetas, ela se transformará numa igreja fanática, numa igreja com bizarrices, numa igreja desequilibrada, numa igreja que muitas coisas que não condizem com a ordem, com a decência acontecerão, numa igreja que
que valorizará mais a experiência do que a palavra, mais as visões e as revelações do que as Escrituras. Os dons espirituais e a profecia são importantes, mas não podem ser alçados num nível superior que as Escrituras. Se tiver só profeta numa igreja, essa igreja tenderá ao fanatismo. Mas se uma igreja também só tiver mestres, essa igreja ela terá mestres, terá ensino, terá palavra, mas não terá manifestação de dons espirituais. Será uma igreja o quê? Racionalista. É diferente racionalismo de ser racional. Ser racional todos nós precisamos ser, mas ser racionalista é você viver apenas pela razão. E o crente não anda só pela razão, ele anda pela razão e pela fé, porque tem hora que a razão não vai dar conta da vida, vai ter que vir a fé na sua vida. Então, uma igreja que só tem mestre, vai ter ensinamento, vai ter palavra, mas não vai ter dom, não vai ter sobrenatural, vai ser racionalista, vai ser formalista, vai ter aquela aparência de missa, não vai ter manifestação sobrenatural. Pastor Ezequias Soares, que hoje é um dos maiores mestres que nós temos na Assembleia de Deus, ele diz que uma igreja como um pentecostal ou uma igreja Assembleia de Deus, em que os dons não se manifestam, ela não tem diferença nenhuma de uma ONG, ou de um clube, ou de um lugar de encontro de pessoas. Por quê? Porque são as manifestações dos dons espirituais que adornam a igreja, que embelezam a igreja e mostram que a igreja é um corpo espiritual e sobrenatural. Uma igreja equilibrada precisa ter profetas. Deus fala através de profecia, Deus fala através dos seus vasos, fala através das visões, das revelações. Os dons não cessaram e eles estão vigentes hoje, mas nós não podemos ter apenas profetas, nós precisamos também valorizar os nossos mestres, precisamos valorizar o ensino, precisamos valorizar a palavra. E eu louvo a Deus que a nossa igreja é uma igreja que tem profetas, mas também tem mestres, tem palavra, mas também tem língua estranha, tem ensino, mas também tem profecia, tem palavra de Deus, mas também tem interpretação de línguas. A DIG ainda é uma igreja equilibrada e eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque a igreja precisa de mestres e precisa de profetas. Você pode adorar a Deus pelos mestres, louvar a Deus pelos profetas e profetisas, pelos homens e as mulheres de Deus que Ele tem levantado. Nesta igreja nós temos excelentes mestres, irmãs que estão passando a vida na classe de escola dominical, ensinando, gente que dá aula há 10 anos, dando aula há 20 anos, e escute isso, os professores de escola bíblica dominical não podem ser jogados num cantinho de uma sala, e eu falo isso como alguém que deu aula desde os 20 anos de idade, e muitas vezes foi desvalorizado, e viu a escola dominical ser desvalorizada. A escola dominical é uma das ações, é uma das programações mais importantes da igreja. Nós não podemos desvalorizar os nossos mestres. Os mestres precisam ter o mesmo patamar dos profetas, precisam ser estimados como os profetas, precisam ser honrados como os pregadores famosos. Os mestres também têm a sua importância na igreja, e Deus tem dado mestres e professoras, homens e mulheres de Deus que têm ensinado a palavra. Uma igreja equilibrada. Segunda qualidade da igreja de Antioquia, que ela era uma igreja adoradora. Você pode ler o versículo 2: e servindo eles ao Senhor, e servindo eles ao Senhor, e servindo eles ao Senhor. Essa expressão servindo aqui no original grego, ela dá origem à palavra que nós conhecemos em português como liturgia. Essa expressão no original, ela é tanto usada para os cultos, era tanto usada para os cultos pagãos, como o culto a César,
também era usado para se referir ao culto sacerdotal no templo de Jerusalém. Essa palavra é a mesma usada no Antigo Testamento em grego para o culto levítico no templo de Israel. Então essa palavra servindo aqui, ela dá a ideia de adoração, dá a ideia de serviço, dá a ideia de sacrifício a Deus, dá a ideia de culto sacrificial a Deus. O que Lucas está querendo dizer, usando essa palavra que dá origem à palavra culto, serviço, liturgia? Ele está querendo dizer que a igreja de Antioquia estava reunida adorando a Deus. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha profetas, tinha dons, era uma igreja que tinha mestres, tinha palavra, mas era uma igreja que também tinha adoração. Era uma igreja que se reunia para adorar ao Senhor. Quando nós nos reunimos, quando os santos se reúnem, meus irmãos, nós não viemos daqui, das nossas casas para cá, senão para adorar aquele que foi morto, mas ao terceiro dia reviveu. Nós não viemos aqui essa noite para olharmos apenas um para os rostos dos outros. Nós não viemos aqui para ver como ninguém está se vestindo. Nós não viemos aqui para ver quem vai cantar ou quem vai pregar, nem para medir a pregação ou a adoração. Nós viemos aqui para nos reunir para adorar ao Senhor. Quando uma igreja deixa de colocar a adoração cristocêntrica como foco do seu culto, o culto se transforma em um culto em que o homem é o primeiro lugar, em que o homem é colocado no centro, em que as bênçãos são enfatizadas em detrimento de Cristo. Mas essa igreja, a igreja de Antioquia, elas estavam servindo ao Senhor, eles estavam adorando ao Senhor, oferecendo um culto sacrificial a Deus, oferecendo um culto de adoração a Deus. Para que você veio aqui essa noite, meu irmão e minha irmã? Você veio para adorar, você veio para glorificar. É a marca pentecostal da Assembleia de Deus, adoração entusiástica, glória a Deus misturado com aleluia, e ainda tem língua estranha, porque nós viemos para adorar a Deus. Quantos vieram para adorar? Quantos vieram para cultuar e celebrar o Cristo vivo? Era uma igreja adoradora. Terceira qualidade desta igreja é que esta igreja era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade para falar. Olha o versículo 2: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Coisa linda é quando nós estamos no culto e o Espírito Santo está falando. Ele fala pela palavra, mas ele também fala através dos dons. E em muitos lugares, que não é o caso da nossa igreja, o Espírito tem sido amordaçado, tem sido colocado uma mordaça, não sendo permitido com que os dons se manifestem, ou não tem sido permitido com que Deus use os seus vasos e os seus profetas, mas o Espírito ainda precisa ter liberdade para falar. Nós não podemos nos tornar tão técnicos, tão tecnicistas, tão humanos, a ponto de nós controlarmos tudo que o culto vai acontecer ou que não vai acontecer e não dar a liberdade. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que deixar o culto correr solto, sem liturgia nenhuma, e o culto vai até meia-noite sem controle. Não, não é isso. O culto tem ordem, tem a sua decência, tem a sua liturgia, tem o seu controle, tem a sua direção, que é dada pelos líderes, mas no meio de tudo isso, o Espírito Santo precisa ter a liberdade para falar. E aqui neste altar, e aqui nesta igreja, o Espírito Santo continuará falando, continuará falando, continuará falando. Ramahashuri Nimahakamashuria Eremendekia Surya Kamahashuria.
Você tem permitido o Espírito Santo falar com você? Você tem permitido o Espírito dirigir a sua vida? Ou você tem dito para ele se calar? Ou você tem dito que não vai seguir as orientações dele? Ou você tem fechado os seus ouvidos para a voz do Espírito? O Espírito quer falar contigo, quer dirigir a sua vida, quer guiar os teus passos. Deus ainda fala pelo seu Espírito à sua igreja. Então ouça a voz que o Espírito diz às igrejas. Não tem coisa pior quando o Espírito é colocado para fora da igreja, quando o Espírito não tem permissão para agir na igreja. Eu conheço muitas, porque eu tenho pregado desde os 17 anos em que eu já fui igrejas até grandes, que tem nome de que estão vivas, mas estão mortas. Aqui na DIG, pastor Marcos Filho, pastor Eliseu, o culto de doutrina é uma coisa excepcional, que nós temos, certamente, período de Natal, óbvio, o público cai. Mas 90% dos nossos cultos doutrinários aqui, culto da palavra, são cultos cheios, e vocês não me deixam mentir. Mas em muitas Assembleias de Deus, em muitas igrejas pentecostais, que são históricas, são os cultos mais vazios. Os crentes não querem mais ouvir o Espírito. A igreja não quer mais ouvir o Espírito. Mas eu louvo a Deus, porque aqui o Espírito ainda tem liberdade para falar. A prova que o Espírito ainda fala é que um jovem é colocado hoje para pregar, e não seria assim se Deus não tivesse falado com a nossa liderança e se eles não fossem sensíveis à voz do Espírito Santo. A igreja ainda é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Para a gente encerrar, a quarta qualidade desta igreja é que ela era uma igreja disciplinada espiritualmente. Olha o que o texto diz, versículo 3. E tendo, então, jejuando e orando. Você pode falar alto isso? Jejuando e orando. Jejuando e orando. Jejuando e orando. Tinha dons, tinha ensinamento da palavra, tinha Bíblia, mas também tinha jejum e oração. Perceba que o versículo 2 e o versículo 3 são citados jejum duas vezes, no versículo 2 e no versículo 3. O que Lucas quer dizer aqui? Que a igreja de Antioquia era uma igreja que valorizava as disciplinas espirituais. As três principais disciplinas espirituais da vida cristã: palavra de Deus, jejum e oração. Richard Foster, ele escreveu um livro famosíssimo chamado Celebração da Disciplina, em que ele discorre sobre oração, palavra, jejum. Ele fala sobre as disciplinas espirituais. Nenhum cristão pode ter sucesso na sua vida espiritual, conseguirá chegar no céu, se não for um crente disciplinado espiritualmente. Basta você olhar para os atletas. Você nunca verá um atleta indisciplinado na sua vida que teve sucesso no seu trabalho. Homens, atletas, mulheres, que se deram à droga, que se deram à bebida, que se deram às noitadas, tinham talento, mas não tinham disciplina, encerraram a carreira muito cedo, antes dos 30 anos. Em contrapartida, existem atletas que estão beirando aos 40, mas ainda estão jogando, ainda estão desempenhando em alto nível. Aí perguntam para eles qual é o segredo: disciplina, comida regrada, dieta, sono, não vou para balada, não bebo cerveja nem cachaça, disciplina. Aí consegue ter longevidade e consegue ter alto nível. Assim também é na vida do crente. O crente que se escora na graça de Deus, dizendo que a graça me faz triunfar, é tudo pela graça, mas não é de graça. Então você tem que continuar orando, você tem que continuar jejuando, e você tem que continuar lendo a palavra e ouvindo a palavra. Você não terá sucesso espiritual, você obreiro não terá sucesso ministerial, você líder não terá
terá sucesso dentro do seu departamento. Você, crente, não terá sucesso em ganhar almas, não terá sucesso em influenciar pessoas, se você não for dado à oração, se não for dado ao jejum. Mas eu aprendo com a igreja de Antioquia que tudo eles faziam através do jejum, através da oração, através do jejum, através da oração. Deus está dizendo para você essa noite: volte para as disciplinas espirituais, faça uma dieta de Netflix, faça uma dieta de Instagram, faça uma dieta de tudo aquilo que não presta e começa a entrar na disciplina do jejum, na disciplina da oração, na disciplina da palavra, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós temos muitas igrejas, irmãos, inchadas de entretenimento. É o fast food espiritual. E fast food não dá saúde para ninguém. É o fast food espiritual. É inchaço de entretenimento. É só entretenimento. É só entretenimento. Já aboliram até a escola bíblica dominical. Já aboliram até o culto de ensino da palavra. É só festa. É só celebração. Mas não tem disciplina nenhuma. Mas se nós queremos ser uma igreja genuinamente pentecostal, se queremos ser uma igreja genuinamente espiritual, se queremos ser uma igreja genuinamente avivada e cheia do Espírito Santo, nós precisamos, como a igreja de Antioquia, orar e jejuar, jejuar e orar, orar e jejuar, jejuar e orar, e seremos tão poderosos, e seremos tão influentes, e alcançaremos tantas almas, como a igreja de Antioquia se tornou uma exportadora de missionários, que ganhou toda aquela região para a presença de Deus. Fique em pé, por gentileza. A igreja de Antioquia era uma igreja equilibrada, tinha dons, profetas, tinha palavra, tinha mestres. Era uma igreja adoradora. Eles estavam servindo ao Senhor, cultuando. Enquanto eles cultuavam, o Espírito Santo falou, e provavelmente através do dom de profecia, o Espírito Santo falava, tinha liberdade naquela igreja. E era uma igreja disciplinada espiritualmente. Era uma igreja dada ao jejum e à oração. Talvez você está aqui esta noite, nessa noite chuvosa. Você que está aqui essa noite não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor. Você que quer servir ao Jesus desta igreja. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que ouviu Deus falar com você esta noite. Você que sentiu a presença do Espírito Santo aqui essa noite e quer se entregar agora ao Senhor Jesus. A oportunidade está aberta para você que quer se entregar ao Senhor Jesus pela primeira vez, quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje. A igreja ainda está aberta para você. A igreja ainda está à sua espera. Venha, esta igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja que vai cuidar de você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Enquanto o convite está feito, enquanto a oportunidade está aberta, eu queria fazer apenas uma oração para encerrar. Você pode curvar a sua cabeça e orar? Peçamos ao Senhor para sermos cada vez mais parecidos com a igreja de Antioquia. Que não percamos o nosso equilíbrio como igreja. Busquemos os dons e a palavra. Que sejamos uma igreja adoradora como a igreja de Antioquia. Que sejamos uma igreja em que o Espírito Santo tem liberdade para falar. E uma igreja disciplinada no jejum e na oração. Pai Santo, a Tua palavra foi pregada. Só Tu podes fazer com que ela seja aplicada aos corações. Ajuda a nossa igreja, a nossa DIG, a continuar sendo uma igreja equilibrada, uma igreja que preza pela palavra e que também busca os dons espirituais. Uma igreja adoradora e servidora. Uma igreja que tem liberdade, Senhor, e dá liberdade para o Teu Espírito falar. E uma igreja, Senhor, disciplinada no jejum e na oração.
Ó Pai, assim como Tu usaste a igreja de Antioquia, usa a DIG, usa a nossa igreja como uma exportadora de homens e mulheres de Deus. Como da igreja de Antioquia saiu Saulo e Barnabé para ganhar o mundo, que saia deste lugar homens, mulheres, profetas, profetisas, pregadores, missionários, homens e mulheres sejam levantados neste lugar para influenciar, ó Deus bendito, esta geração enquanto ainda estamos aqui na terra. Pai Santo, toma-nos nas Tuas mãos, que a Tua graça e a Tua mão esteja sobre a nossa igreja, ó Deus, fazendo com que ela cresça como a igreja de Antioquia, em nome de Jesus. Temos alguém que quer se entregar ao Senhor Jesus, ou que quer voltar